Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play, e hoje vamos falar sobre esclerose múltipla. Você sabe o que é? Para conversar conosco sobre esse tema, nós vamos receber o neurologista Fernando Menezes. Fernando, muito obrigado por sua participação aqui no Zoom. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder levar informações sobre um tema, Marina, que pouco é falado. A gente vê muito se falar de AVC, Parkinson, Alzheimer, pouco a gente escuta a mídia falar sobre esclerose múltipla, e tenho certeza que a gente vai esclarecer aqui muitas dúvidas e polêmicas a respeito dessa doença. Com certeza. Então, doutor Fernando, recentemente, algumas doenças neurológicas, elas entraram na lista de prioridade para vacinação. Entre elas, a esclerose múltipla. Como você falou, não é um tema tão debatido, então explica para a gente, para quem está nos vendo, o que é a esclerose múltipla. Bom, pessoal, a esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente chama de autoimune. O que seria isso? É uma doença onde o seu corpo ele começa a atacar, desenvolver imunidade contra partes do seu corpo, nesse caso aqui, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso periférico, principalmente o sistema nervoso central, a parte do cérebro, a parte da medula, a parte do tronco. E, assim, a causa exata sobre como essa doença se desenvolve, não se tem uma certeza absoluta. Então, se tem teorias. É uma doença autoimune, a gente tem um longo caminho de estudos, mas nada consegue provar 100% que se conhece esse mecanismo. Então, a gente tem, por exemplo, relações com vírus da mononucleose, da doença do beijo, ou seja, em menor quantidade. A gente tem relações em países que são mais ensolarados, que têm maior incidência UV e vitamina D ativada na pele, quando comparado aos países mais temperados, Marina, eles têm muito mais proteção, ou seja, menor taxa de incidência quando a gente vai ali para a Europa, onde é frio e não entra quase sol. Então, tem vários fatores. É claro que também tem o fator genético, tem o fator imunológico. Então, assim, para responder de maneira precisa, é multifatorial. Então, depende tanto da tua genética quanto dos fatores ambientais que estão ao teu redor. Tá? No caso, doutor, o senhor citou o fator genético. Quem está nos assistindo que é portador da esclerose múltipla, ele pode ficar preocupado de que os filhos, os netos, eles possam também desenvolver a doença? Não necessariamente, porque a gente pode ter o paciente que tem a esclerose múltipla como uma herança que ele tem, que a gente chama por uma mutação, e não necessariamente isso vai ser passado para outras gerações, como doenças que a gente chama de autossômica dominante, ou seja, que há uma marca muito forte do gene, que às vezes pega avô, pai e neto, tá? 3 gerações, mas com a esclerose múltipla, não. Até porque, como eu disse, você tem, às vezes, a questão dos fatores ambientais sendo também desencadeadores disso aí. Tá? Então, eu não posso dizer que nunca, né, Marina? Mas, assim, habitualmente, não. Habitualmente, não. E quais são os sintomas mais comuns que se manifestam, né, com a esclerose múltipla? Como a doença progride com o tempo? Assim, na fase inicial, ela apresenta certos sintomas e depois, quando ela já está numa fase mais desenvolvida, ela apresenta sintomas mais fortes, mais, como eu posso falar, sintomas que incapacitam mais o portador. Então, como é essa progressão dos sintomas, as diferentes fases da doença? Em relação a esse quadro clínico, a gente tem, assim, que tem algumas apresentações quando o neurologista já escuta queixas do paciente, a gente já fica com um pouco de uma
né, uma bandeira vermelhinha levantada para cima, né, em relação ao que pode ou não pode ser ali o que a gente chama de surto. O que é o surto? O surto é uma manifestação neurológica que, por definição, ela não pode ser muito frustra, ou seja, ela não pode ser muito rápida. Ela tem que durar, no mínimo, 24 horas, pelo menos 24 horas, para a gente poder caracterizar que aquilo ali, de fato, que o paciente está sentindo, suscita a possibilidade de ser um surto. Quais sejam? Então, cegueira de um olho, borramento visual de um olho, e principalmente esse borramento, ele é acompanhado de dor. Ao movimentar o olho dói, que é o nervo inflamado. Você pode ter alterações de falta de força de um braço, que é aí, Marino, a grande confusão que se faz é: será que não é um AVC? Será que é um AVC? Mas não é por via das dúvidas, vá não. Qualquer fraqueza, que seja por um AVC, ou você pode estar diante de um surto de esclerose múltipla, você deve procurar assistência ao neurologista. Não dá para a gente dizer, isso tem mais cara de AVC. Não, fraqueza é fraqueza. A gente vai ter que ir atrás da causa. Então, dormências que respeitam mais uma metade do corpo, ou seja, você está daqui para cá, está bem, mas aqui você está sentindo uma dormência, um formigamento. São coisas assim que estão agora bem marcadas, não é? Estou com dormência aqui na hora do almoço, daqui a pouco passou. Provavelmente isso aí pode ser até alguma coisa mais vascular, um AVC, uma isquemia transitória que a gente chama, mas a esclerose não, ela tem essa característica de ficar por pelo menos 24 horas. Disfunções na bexiga também são bem, são bem descritas. E o outro também, em coordenação. Você está aqui tomando uma xícara de café, percebe a sua mão um pouco atrapalhada, uma incoordenação que a gente chama, falta de coordenação motora. Então, tudo isso deve suscitar essa possibilidade. E aí, como eu estou dizendo, pode ser o AVC? Pode ser um AVC em curso, né? Mas também pode ser esclerose múltipla. Um não nega a possibilidade do outro e todos devem ser levados a ser investigados na urgência, não em consultório, vá na urgência, porque isso aí pode progredir, ser um AVC de fato, e aí a infuncionalidade, né, a incapacidade funcional se instalar e você ter prejuízo no seu dia a dia. Lembrando aí, Marina, que a gente está falando de uma doença que tem mais predileção, mais ou menos de 3:1, mulheres para homens, de 20 a 30 anos. Então, não é uma doença, Marina, assim, eu tenho 50, 60 anos. Será que é muito difícil você ter um surto de esclerose múltipla com a idade avançada? É a idade de homens e mulheres, adolescentes, adultos jovens, né? 20 a 30 anos, segundo a literatura. Alguns casos ali, 40, mas não foge um pouco do que é o habitual, que seria mais ou menos assim, da segunda e terceira década de vida, predominando mais em mulheres, né? Aqui nós temos cerca de 30 mil, né, brasileiros com, com esclerose múltipla, dando mais ou menos aí uma média de 15 por 100 mil habitantes, tá? Doutor Fernando, o senhor falou que muitas vezes os sintomas da esclerose eles podem ser não confundidos, mas também serem similares ao AVC, a outros problemas neurológicos. Então, como é feito esse diagnóstico? Você falou que às vezes, quando os pacientes vão ao consultório, algumas queixas que eles relatam, né, já acende aquele alerta de que pode ser a esclerose. Mas como é feito o diagnóstico definitivo de que se trata da esclerose múltipla? Bom, o diagnóstico definitivo, ele já começa com uma boa coleta de uma história, né? Ou seja, você colhe todos os dados com o paciente de como aconteceu, quanto o tempo durou, quais eram as situações em que o paciente estava sendo exposto, faz um exame neurológico, que a gente diz na neurologia que das áreas da medicina interna é a que mais proporciona a capacidade de dizer o local exato, dado a precisão da técnica que a gente tem para dizer o lugar possivelmente onde foi acometido. E aí, por último, como eu sempre digo aos meus alunos, aí você sobra ali, Marina, 15% de exames complementares, né? Eu luto ferrenhamente para derrubar a possibilidade de não se pedir exames complementares sem se fazer uma investigação
com o exame físico, obviamente precedida por uma boa anamnese. Anamnese, para quem está, né, nos assistindo aqui, é aquele momento que a gente lembra tudo que aconteceu. É o exato oposto da amnésia, né? Que a amnésia é exatamente esquecer. A anamnese é não esquecer, é lembrar. Então, você lembra de tudo que aconteceu com o paciente, e isso é importantíssimo para te dar o diagnóstico. Esses 15% que eu estou te falando dos exames complementares, aí a gente vai fazer um exame que tem uma boa capacidade de ver toda a parte anatômica cerebral, que é a ressonância magnética, com várias etapas que a gente aplica nesse exame, e um exame chamado lipopunção lombar, ou seja, a gente tira um pouquinho do líquido da coluna da pessoa no nível de segurança, onde não pega medula, para analisar a inflamação que pode estar ali presente. Então, a gente precisa de imagem e precisamos de um laboratório específico. É claro que a gente não tem, assim, como ter certeza de que é esclerose múltipla e não afastar aqueles que são os imitadores da esclerose múltipla. A gente está falando de uma doença que é muito comum em mulheres. E doenças imunológicas são mais comuns em mulheres pelo fato da genética ser 2X. Né? Então, nós homens, nós só temos um X. Né? Acho que todo mundo sabe isso, nós somos XY. Então, nós temos muito menos doenças genéticas do que as mulheres, mas, em compensação, somos mais suscetíveis a infecções, já que essa nossa imunologia é ruim. As mulheres têm uma excelente imunidade, porém, além da conta para as doenças autoimunes. Então, isso aí favorece mais, no caso, a gente suspeitar, né? Então, vai se somando a epidemiologia, vai se somando os exames de imagem, então, a ressonância, o líquido e os exames laboratoriais das doenças que imitam a esclerose múltipla, sabe? Como o lúpus, um surto do tal da doença do lúpus, de uma doença chamada vasculite. Então, às vezes a gente tem o que a gente chama na neurologia, Marina, de os grandes imitadores. Num grande centro lá em Pernambuco, com a doutora Lúcia Brito, que é uma das que é como se fosse a doutora Bianca Teuvina aqui, que comanda o CREM aqui na FUNAD, ela tem uma taxa de viragem aí de 15% de pacientes que estavam aí há 15 anos tratando de esclerose múltipla, e nos exames de rotina era uma outra coisa. E se você for para os centros em Londres, for para os centros dos Estados Unidos, você tem pacientes há 10 anos tratando. Opa, ele positivou lá na frente para uma outra doença. Então, a gente não pode dizer assim, está dado o diagnóstico de certeza. Não, está dado um diagnóstico, está iniciado um tratamento, nosso pilar aqui é buscar qualidade de vida, mas não podemos cochilar e sempre estar vigiando a evolução de cada paciente. Tá joia? Doutor Fernando, o senhor citou que a esclerose múltipla ela costuma afetar mais, né, mulheres e pessoas mais jovens, né, entre os 20 e 30 anos, quer dizer, pessoas que estão começando sua vida profissional, até saindo, né, da fase adolescente para começar a fase adulta. Então, a gente sabe que a esclerose múltipla ela não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento já serve para amenizar os sintomas. Então, como é feito esse tratamento? É possível levar uma vida normal sendo portador da esclerose múltipla? Assim, essas pessoas que estão começando a vida profissional e de repente tem esse diagnóstico, elas podem levar uma vida normalmente? O tratamento, como ele funciona para diminuir ou tentar diminuir essas incapacidades que a doença pode gerar? Uhum. A quem está, no caso, nos dando aí esse privilégio, né, de ter audiência, né, para a qual agradeço muito, eu digo que sim, a esclerose múltipla, graças a Deus, ela, na sua principal forma, que é a que tem surto e melhora, que a gente chama de remitente recorrente ou remitente relapsante, ela é de excelente prognóstico. Assim, você vai estar um pouquinho, um dia você vai estar com um surto, o médico neurologista que está vendo o seu caso vai tomar as providências para o surto, mas no dia a dia você está tomando uma medicação, Marina,
que está evitando você entrar nesse surto. Então, a gente tem uma terapia para crise e a terapia crônica, né? Uma terapia crônica que, pela literatura, aí pode durar até 4 anos. Tem pacientes que podem durar um pouco mais, outros um pouco menos. Vai depender muito do teu score, que a gente chama de incapacidade, de quanto esses surtos tiram da tua funcionalidade no dia a dia, né? Ou seja, da parte da coordenação, da parte motora. É claro que a gente tem ali aqueles pacientes que a forma que tem surto melhora, tem ali mais ou menos 20% que entram em surto, surto, que a gente chama de secundariamente progressiva. E aí, a cada surto, não melhora uma coisinha e aparece outra. Aí, realmente, a qualidade de vida desses pacientes vai ficando minada. E a gente sempre olha essa questão da funcionalidade, de como o paciente está, de como o indivíduo está no dia a dia, mas também a gente olha para o quanto essa doença da substância branca cerebral, é só a gente entender que o cérebro é como se fosse uma noz, né? A casca seria a parte cinzenta e a noz em si, a amêndoa, né, seria essa parte branca. Então, é essa parte branca aqui que é muito acometida, que é muito lesionada na esclerose múltipla. Então, a gente tem que olhar, porque às vezes a pessoa não tem tantos sintomas, Marina, mas a doença é muito silenciosa, está minando essa parte da substância branca e pode dar déficits lá na frente da parte de cognição, do pensamento, raciocínio, memória, essas coisas, sabe? Capacidade de fazer planejamentos, execuções no dia a dia, de atividades. E aí, então, a gente tem que olhar sempre para o indivíduo, na sua função diária, e a parte anatômica, que pode ser o quê? As lesões podem ser silenciosas, que a gente chama. Então, a gente tem tratamentos que são para crise e tratamento de manutenção. Tem duas correntes na neurologia atualmente, uma mais agressiva e uma que eu chamo mais light. Uma que diz que a gente deve sempre começar com uma droga de menor impacto e vai aumentando, pelos efeitos colaterais que elas podem trazer. Já a outra que diz que a gente já deve começar realmente, como a gente diz, um tiro de canhão, diz o seguinte: às vezes a incapacidade é tamanha que o paciente pode entrar numa linha de só piora, só piora, só piora. Então, se eu ataco agressivamente agora, que a gente chama terapia de indução, pode ser que o paciente tenha um desfecho funcional melhor do que o outro paciente. Só que a outra corrente vai dizer, e os efeitos colaterais, será que não vão sobrepujar essa melhora na funcionalidade? Então, fica essa guerra entre os que são defensores do escalonamento, que é começar droga por droga na sua gradação de toxicidade, mas, obviamente, visando a melhora do paciente, e aquele que já começa logo uma pancada para baixar a doença e tentar ter a qualidade de vida do paciente. Graças a Deus, aqui na Paraíba, o centro de referência, o CREM em esclerose múltipla, que fica na FUNAD, ali pertinho do trauma, por trás do trauma, está totalmente abastecido com o que a gente tem de mais moderno, tá? E gratuito. Atenção, gratuito no arsenal de esclerose múltipla, e não deixa a desejar nenhum lugar não é do Brasil, não, é do mundo. Todas as drogas de primeira linha, segunda linha e terceira linha, com as testagens internacionais, você tem, né, você que está sendo assistido por lá ou vai ser assistido por lá. E assim, só para finalizar, tem outro tipo de esclerose que eu acho que ainda que é um pouco mais discutida, porque já vemos casos em pessoas famosas, que é a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, certo? Então, assim, quando a gente fala de esclerose, algumas pessoas podem confundir a múltipla da ELA. Isso. Então, eu queria, assim, que só para finalizar, o senhor diferenciasse só um pouco entre as duas, para as pessoas que estão nos assistindo, elas acabarem de uma vez por todas com essa dúvida sobre essas duas doenças. Exato. Assim, quando a gente vai para entender o que de fato significa esclerose, né? Esclerose significa enrijecimento, envelhecimento. Então, quando você diz, às vezes, popularmente, fulano está esclerosado, não sei o quê, aí você já remete à demência.
né? Você vê, né? Já remete a um quadro demencial, que é aquela perda da cognição, ou seja, perda das capacidades mentais, com prejuízo no dia a dia das funções. Aí vem, mas fulano de tal teve esclerose. Então, assim, gente, esclerose significa enrijecimento, envelhecimento ou uma alteração bem pronunciada. A esclerose múltipla, ela é uma doença que pode pegar qualquer área do sistema nervoso, que pode ser da visão, pode ser da sensibilidade das sensações, da parte de bexiga, da parte urinária, da parte motora, da parte da coordenação dos movimentos mais finos, né? Pode pegar tudo isso aí. A parte, às vezes, em quadros mais avançados, até da parte da consciência. A esclerose lateral amiotrófica, aquela doença que ficou famosa com aquele físico, né, astrofísico, Stephen Hawking, né, e alguns outros que tiveram isso aí, mas ele foi o mais notado, que a gente viu, tem até aquele filme que eu recomendo a todos, A Teoria de Tudo, né, um filme maravilhoso com Edward Redmayne, aquele ator inglês que fez brilhantemente o papel do Stephen Hawking. Ela é uma doença, atenção, puramente motora. Então, não existe você ter dormência no braço e estar suspeitando da esclerose lateral amiotrófica. E não é que seja mais grave, é porque vai depender da idade que você abre os sintomas. Pessoas que abrem esclerose antes dos 40 anos, a esclerose lateral amiotrófica, ela galopa mais rápido a doença, né? É como se abriu cedo demais, sabe, Marina? Aí a carga genética é muito grande, então as manifestações são mais rápidas. Então, a questão da disfagia, ou seja, da capacidade de se engasgar com as coisas, a fala que começa a alterar, né? As pernas que começam a travar, a mão que começa a perder o movimento, você não consegue ali ter. Então, são alterações totalmente motoras. A esclerose múltipla, olha o nome, ó, múltipla. Ela pega múltiplos lugares, múltiplas áreas. E a lateral amiotrófica é uma doença puramente motora, a gente diz, dos 60 anos. Já começa aí em relação à epidemiologia. A gente estava falando de 20 a 30, né? Ela, por definição, até a gente brinca, um preceptor meu na época da residência dizia assim, ela aos 60, Parkinson aos 70, Alzheimer aos 80. Geralmente é isso que a gente fez, sabe? Então, mas é claro que tem sempre as exceções. Posso ter ela realmente abaixo dos 40 anos e aí realmente o prognóstico vai ser bem fechadinho, ou seja, essa pessoa vai ter bastante perda funcional e tem uma grande dependência funcional com cuidador familiar, tá? Mas teve sintoma sensitivo, teve sintoma de coordenação, não, provavelmente você não está realmente com ela e você está com esclerose. O que é bom, só para finalizar, porque a gente tem um arsenal muito grande para a esclerose lateral ou para a esclerose múltipla, mas para a esclerose lateral amiotrófica o nosso arsenal é restrito. Muitas drogas em desenvolvimento, mas nenhuma com aquela capacidade de ser distribuída amplamente e, pior ainda, de ter um desfecho que a gente pode dizer assim, você vai aumentar em 2 anos a sua expectativa de vida, que a gente consegue hoje, no máximo, são 8 semanas com o Rilotec, que é o Riluzon. Tá bom? Doutor Fernando, eu queria agradecer bastante sua participação aqui no Zoom na Saúde para falar de um tema tão importante, um tema que não é tão debatido como deveria ser. Dia 30 de maio, né, foi o dia mundial da conscientização sobre a esclerose múltipla, então um dia que as atenções foram voltadas, ou deveriam, né, ter sido voltadas para essa doença. Então, muito obrigado por falar de um tema tão importante aqui para todo o nosso público. Esteja convidado para participar mais vezes aqui do Zoom, de outros produtos aqui da Doctor. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Ô, Marina, que me sinto lisonjeado e, se você me permitir, eu posso deixar aqui o meu Instagram pessoal. Claro. Eu estou fazendo aqui uma batalha, como eu digo aos meus colegas, para tentar trazer no Instagram a maior possibilidade de informações acertadas
e científicas mais ao alcance de todos para evitar o Dr. Google. Eu recebi um paciente que teve um choque na cervical e provavelmente era uma protrusão, quase uma hérnia. Sabe qual foi a primeira doença que veio? Ele chegou desesperado para se consultar comigo, esclerose múltipla, porque teve choque na medula. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. Então, por isso que eu estou tentando, aos pouquinhos, assim, eu sou exército de um homem só? Não, tem outros colegas fazendo de fato tudo isso, né? Mas para que esse Instagram, @dr.fernandoneurologista, eu leve essas informações e, por que não dizer, qualidade de vida e alento, as verdades, conselhos e alertas que precisam ser feitos enquanto neurologista e professor que sou. Agradeço demais o convite de vocês e aceito, sim, posteriormente, outros encontros que a gente possa, de fato, debater desse papo bem descontraído aqui contigo, Marina, em relação à dúvida dos teus, acho que telespectadores ou videonautas, eu não sei como falar. Com certeza, doutor Fernando. Obrigado Esse mesmo. também é o objetivo aqui da Dr. Play, sempre levar informação de qualidade sobre saúde, até para impedir, né, isso que o senhor citou, das pessoas chegarem com diagnóstico equivocado, né, a pessoa mesmo procurar na internet e achar. Então, esse também é nosso objetivo, por isso que nós só entrevistamos e conversamos com especialistas da área, porque o objetivo da Dr. Play é esse, levar informação de qualidade para o nosso público. Então, agradeço de novo. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, para todo mundo saber um pouco mais sobre essa doença tão importante. Segue lá nosso Instagram, @drplay.tv. Eu te vejo no próximo Zoom. Até lá!